Na aula de hoje, nós vamos estudar a refração da luz e o fenômeno da reflexão total. Vamos começar estudando a refração da luz. A teoria está no caderno 7 e começa na página 115. A refração luminosa é um fenômeno que ocorre com a luz ao mudar de meio de propagação. Observe a figura. O lápis parece quebrado ao ser colocado dentro de um copo com água, por causa da refração da luz. A luz, ao mudar de meio de propagação, muda a sua velocidade de propagação e também muda a sua direção de propagação. Por isso que o lápis parece quebrado quando colocado dentro de um recipiente com água. Assim, nós podemos caracterizar a refração da luz, tanto pela mudança da velocidade de propagação e, em determinados casos, também pela mudança na direção de propagação da onda incidente. O fenômeno da refração explica vários fatos relacionados ao nosso cotidiano, como, por exemplo, a formação do arco-íris, as miragens, a decomposição da luz solar pelos prismas, a correção dos defeitos de visão por meio de lentes e o funcionamento de vários instrumentos ópticos, como os microscópios e alguns tipos de telescópio. Na refração da luz, ocorre sempre mudança na velocidade de propagação da luz. Por exemplo, a velocidade de propagação da luz na água é menor que no ar. Observe a figura. Nós temos também mudança na direção de propagação do raio de luz. A figura está ilustrando a refração oblíqua da luz na água. Por que refração oblíqua? Porque o raio de luz incidente está incidindo aqui, nesse ponto de separação da superfície dos dois meios, obliquamente. E ele está sofrendo o quê? Uma mudança na sua direção de propagação ao passar a se propagar na água. Então, quando um raio de luz muda de meio de propagação, ele sofre refração. Por quê? Ele sofreu mudança na sua velocidade de propagação e também na direção de propagação. Outro tipo de refração que nós estudamos é a refração perpendicular, que acontece quando? Quando o raio de luz incide perpendicularmente sobre a superfície de separação dos dois meios. E não há alteração na direção do raio incidente. O raio refratado tem a mesma direção do raio incidente. Ocorre somente mudança na velocidade de propagação da luz. Por isso que no slide anterior eu mencionei que a refração da luz tem como característica mudança na velocidade, sempre ocorre mudança na velocidade, mas em determinados casos pode também ter mudança na direção de propagação. Quando que eu tenho mudança na direção de propagação? Quando eu tenho refração oblíqua. Quando eu tenho refração perpendicular, olha só, eu tenho somente mudança na velocidade de propagação da luz. Para entender melhor como ocorre essa mudança de direção de propagação da luz, do raio luminoso quando ele sofre refração, quando ele está se propagando em um meio e passa a se propagar em um outro meio, um meio diferente, nós precisamos definir o índice de refração absoluto de um meio. O índice de refração absoluto de um meio é a razão entre a velocidade de propagação da luz no vácuo e a velocidade de propagação da luz no meio que eu estou querendo estudar. No vácuo, tanto a luz visível como as demais radiações eletromagnéticas propagam-se com a mesma velocidade. E nós utilizamos a letra C minúscula para representar essa velocidade. Então, C é a velocidade da luz no vácuo, que é igual a 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo, ou 3 vezes 10 a oitava metros por segundo.
O índice de refração absoluto de um meio, então, é denotado por N, como sendo a razão de C sobre V. Velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. O índice de refração não tem unidade de medida, porque eu estou dividindo velocidade por velocidade. E o índice de refração absoluto de um meio é sempre um número maior ou igual a 1. Por quê? Nós temos que a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no ar, que é muito próxima da velocidade da luz no vácuo, é maior do que a velocidade da luz num meio, num outro meio qualquer. Assim, o índice de refração vai ser aproximadamente igual a 1 para o ar e igual a 1 para o vácuo, e para os demais meios, sempre um número maior do que 1, como está mostrando essa tabela. Ó. Nós temos aqui alguns meios, né, cujo índice de refração é sempre um número maior do que 1. Dessa forma, ó, quanto maior o índice de refração, menor a velocidade de propagação da luz naquele meio. Por quê? Porque o índice de refração é uma razão entre velocidade da luz no vácuo e velocidade da luz no meio. Nós vamos analisar a mudança na direção de propagação da luz, quando ela passa a se propagar em um meio diferente, né? Analisando o índice de refração dos dois meios envolvidos ali no meu estudo. E, quando necessário, quando o exercício não fornecer o valor do índice de refração dos meios envolvidos ali no meu problema, eu posso consultar a tabela, mas a maioria dos exercícios fornece o valor do índice de refração dos meios envolvidos ali na situação problema ou no exercício que nós vamos analisar e resolver. Essa tabela está na apostila de vocês. Se precisar, né, se for necessário, vocês podem consultar. Para entender, então, tanto essa mudança na velocidade de propagação quanto na direção de propagação, que o raio de luz sofre quando ele passa a se propagar, né, de um meio para o outro, sofrendo refração, nós vamos estudar agora, então, as leis da refração. A primeira lei diz o quê? Que o raio incidente, o raio refratado e a reta normal no ponto de incidência são coplanares. O que significa coplanares? Que pertencem ao mesmo plano, no caso aqui o plano do papel, que nós estamos estudando o fenômeno da refração. O raio incidente é esse representado aqui na figura, né? I, o refratado é o que sofreu refração, R. O ângulo de incidência I aqui está representado por θ1, então θ1 na figura é o ângulo de incidência e θ2 é o ângulo de refração. A segunda lei diz o quê? Que para cada par de meios 1 e 2, e para cada luz monocromática que se refrata, que sofreu o fenômeno da refração, é válida a expressão lei de Snell-Descartes. N1, que é o índice de refração do meio 1, vezes o seno do ângulo de incidência, que é o ângulo entre o raio incidente e a reta normal, é igual a N2, índice de refração do meio 2, vezes o seno do ângulo de refração, que é o ângulo entre o raio refratado e a reta normal. A reta normal, pessoal, é uma reta perpendicular à superfície de separação entre os dois meios, por isso que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus representado, no ponto de incidência, onde o raio incidente está incidindo nessa superfície de separação dos dois meios. Então, a lei de Snell relaciona tanto o índice de refração quanto o ângulo ali entre raio incidente e reta normal, ou raio refratado e reta normal. De acordo com a lei de Snell, nós podemos analisar aí a mudança de direção que esse raio luminoso vai sofrer. Se N1 for menor que N2, ou seja, ó, N1 é menos refringente e o N2 é mais refringente, a luz sofre
uma mudança na sua direção. De que forma que é essa mudança? Olha só, ela se aproxima da normal. Ou seja, o ângulo de refração é menor do que o ângulo de incidência. Para lembrar, nós utilizamos assim, ó. Quando o raio de luz vai do meio menos refringente para o mais refringente, ele se aproxima da normal, certo? Então, ó, essa seta aqui eu só ilustrei para mostrar que está aproximando da normal. Para lembrar que ele sofre uma mudança de direção e se aproxima da normal, nós dizemos quando ele vai do menos para o mais, aproximais. Significa que ele aproxima, mais porque, olha só, ele vai para o mais refringente, então, quando ele vai para o mais refringente, ele se aproxima da normal. O inverso é quando? Quando o raio de luz, o raio incidente, está no meio mais refringente e ele passa a se propagar no meio menos refringente. Então, agora, ó, ele vai do mais para o menos. O que acontece? Olha só, ele sofreu uma mudança de direção e afastou da normal. O ângulo de incidência é menor do que o ângulo de refração. Para lembrar, essa mudança de direção, quando o raio incidente está se propagando no meio mais refringente e passa a se propagar no meio menos refringente, nós utilizamos a palavra afastemos. Que ele afasta, né? Emos, quando? Quando ele vai para o menos, ó. Só para associar. É uma maneira aí associativa de lembrar a mudança de direção que o raio de luz sofre quando ele passa de um meio para o outro. Do menos para o mais, aproximais, aproxima da normal. Do mais para o menos, afastemos, afasta da normal, certo? Lembrando que altera, né, ocorre mudança na velocidade de propagação e também na direção, né, de propagação desse raio de luz, que é o que a gente está analisando aí com o aproximais e o afastemos, de maneira associativa, que eu mencionei para vocês. Aplicando a lei de Snell, a gente consegue relacionar, né, os valores do índice de refração para cada um dos meios e também do ângulo de incidência e do ângulo de refração, de acordo com a situação, problema que a gente for estudar. Nós vamos estudar agora a reflexão total. A reflexão total é usada, né, na aplicação, por exemplo, das fibras óticas na transmissão de dados, dizemos na telecomunicação, né? Tanto o sinal de internet quanto o sinal de telefone, transmissão de dados de forma geral, né? Está muito em evidência para a gente hoje. Nós temos aí a internet de fibra ótica facilitando aí, melhorando muito a transmissão do sinal de internet. E a fibra ótica, né, é uma aplicação da reflexão total da luz. Vamos entender um pouco melhor, então, quando acontece a reflexão total, em que situação que eu tenho reflexão total. A teoria continua no caderno 7 e agora nós estamos na página 119. Começa na página 119. Para entender a reflexão total, vamos relembrar o que a gente acabou de estudar. Quando o raio de luz incide obliquamente, refração oblíqua, sobre a superfície de separação de dois meios, o raio de luz, sofre refração. E ocorre o quê? Mudança na sua velocidade de propagação e também mudança na sua direção de propagação. Para entender a reflexão total, então, nós vamos analisar algumas possibilidades. A primeira possibilidade é essa apresentada do lado esquerdo da tela. O raio de luz incide no meio menos refringente e passa a se propagar no meio mais refringente.
Como exemplo, nós temos aí o comportamento representado na figura, ó. Raio incidente, quando vai do menos para o mais, menos para o mais, aproximar. Ele sofre uma mudança de direção, aproximando da normal. Dessa forma, nós podemos analisar a refração, né? Através da relação, ó, o ângulo de incidência, nesse caso, é maior do que o ângulo de refração. A segunda possibilidade que nós temos é quando, olha só, agora o raio de luz incidente está no meio 1, que é o mais refringente, e ele está passando para o meio 2, que é menos refringente. Quando ele vai do mais para o menos, ele sofre uma mudança, afastemos, né? Afastando da reta normal. Nós podemos analisar, né, através da medida do ângulo. Ó, o ângulo de incidência nessa segunda situação é menor do que o ângulo de refração. Nós vamos tomar como ponto de partida para estudar a reflexão total essa segunda situação, em que o raio de luz está se propagando no meio mais refringente e ele passa a se propagar no meio menos refringente. Então, olha só, quando ele vai do mais para o menos, ele afasta da normal. Do mais para o menos, afastemos. Então, ó, eu consigo ver quem que é o raio incidente analisando aqui o sentido, tá? Então, ele sofreu uma mudança na direção de propagação, o ângulo de refração é maior que o ângulo de incidência. Se eu mudar aqui a direção, né, do raio incidente e aumentar o ângulo de incidência, o que eu vou ter? Eu vou ter um ângulo de incidência que nós chamamos de ângulo limite, em que o raio refratado ele vai afastando da normal até que ele sai rasante a superfície de separação dos dois meios. Nesse caso, nós chamamos de ângulo de incidência limite, ou ângulo limite de incidência. Quando eu tenho um ângulo limite de incidência, o raio refratado, como eu mencionei, é rasante à superfície e o ângulo de refração vale 90 graus. Se eu aplicar a lei de Snell, o que eu vou ter? Ó, N1 seno L, que agora eu tenho o ângulo limite de incidência, é igual a N2 seno de 90. O seno de 90 vale 1. Passando o N1 dividindo, o que eu tenho? Seno de L é igual a N2 dividido por N1. Nessa situação, eu ainda tenho refração. Eu posso ainda aumentar ainda mais esse ângulo de incidência. E tem um caso em que o meu ângulo de incidência é maior do que o ângulo limite. Se eu tiver um ângulo de incidência maior do que o ângulo limite, eu não vou ter mais o raio refratado, que é o caso que nós chamamos de reflexão total. Mas antes de analisar a reflexão total, que nós vamos para o próximo slide que está ilustrado certinho, é importante notar que, para ocorrer reflexão total, a luz sempre está indo do meio mais refringente para o meio menos refringente. Então, eu posso escrever essa equação de N2 sobre N1, o N2 é o menos e o N1 é o mais. Eu posso escrever que é o N menor dividido pelo N maior. Então, olha só, como eu disse, caso o ângulo de incidência, eu vou aumentando ele, né? E eu tenho um ângulo maior do que o ângulo limite. Então, aqui na figura eu tenho representado ó, o ângulo limite e um ângulo de incidência maior que o ângulo limite. Quando eu tenho essa situação, o que eu tenho? Eu não tenho mais o raio refratado. Eu só tenho o raio refletido, obedecendo às leis da reflexão. Então, quando o I, o ângulo de incidência, é maior do que o ângulo limite de refração, que é esse ângulo limite é aquele ângulo que eu ainda tenho refração, né? O raio de luz refratado ele sai rasante à superfície. Nós dizemos que quando o I é maior que L, nós temos a reflexão total da luz. Ou seja, o raio luminoso sofrerá reflexão total retornando ao meio de origem, no qual foi emitido, por exemplo, como está ilustrando essa figura, na água, e ele não se propaga no ar. Ele sofre reflexão e volta para a água.
Esse ângulo limite, né? Nós chamamos de ângulo limite de incidência, mas quando o I é maior que esse ângulo limite, eu não tenho refração, eu tenho só reflexão. Por isso que eu chamo de reflexão total do raio luminoso. Importante, a reflexão total só ocorre quando a luz vai do meio mais refringente para o meio menos refringente, que é, como eu disse, é o que explica a aplicação da fibra ótica. A fibra ótica, né, sempre feita de um material com índice de refração maior do que o índice de refração do meio externo. E quando um raio luminoso ou uma radiação eletromagnética incide, né, no interior dessa fibra ótica, se eu incidir com um ângulo maior do que o ângulo limite, não vai sofrer refração, vai sofrer só reflexão total e vai sofrendo reflexões sucessivas no interior ali da fibra, né? E eu consigo aplicar, né, transmitir esse sinal sem grandes perdas, certo? Então, a reflexão total é uma importante aplicação aí da refração, né, para a fibra ótica, tá? Então, na fibra ótica, nós temos reflexão total da radiação incidente, aí depende da sua aplicação. No caso aí, sinal de internet, sinal de telefone ou alguma outra radiação eletromagnética para alguma função específica. Dessa forma, nós finalizamos a aula de hoje, a teoria, né? E na aula ao vivo, nós vamos resolver os exercícios de aplicação e esclarecer as dúvidas sobre o conteúdo estudado. Até daqui a pouco.